galera, tudo bem? Aqui é o Lucas Albrecht da Nexto. Bem-vindos ao What's Next. Esse é um episódio muito especial, é o nosso 30º episódio. É um episódio que encerra a nossa temporada 2025 do What's Next. E para isso, convidamos uma pessoa muito especial para estar aqui com a gente. Como vocês sabem, a gente traz sempre pessoas muito importantes aqui no mercado de saúde que desenvolveram uma carreira brilhante, fizeram feitos maravilhosos. E hoje a gente tem o Guilherme Ferri aqui. Gui, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente no 30º episódio. É uma honra ter você aqui. A gente vai trazer um tema que aqui no podcast a gente não trouxe até então. Então acho que fiquem aí ligados até o final, porque tem muita coisa interessante que a gente vai falar com o Gui. O Guilherme, ele é executivo de saúde, eu acho que está há bastante tempo já na saúde, né? Eu sempre fui na saúde há 20 anos. Bom, o Gui vai se apresentar melhor no detalhe aqui, mas há 20 anos trabalhando dentro do setor de saúde, construindo uma carreira dentro da área de marketing, bem impressionante. A gente não trouxe ninguém para falar do tema de marketing, como é marketar na saúde aqui. Então, Gui, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Quero que você gaste uns minutinhos aí, use um pouco do tempo para a galera te conhecer um pouco melhor. Você tem uma trajetória bem particular, aí passou por vários grupos super importantes. É um nome que o mercado valoriza muito, está sempre sendo convidado para participar de eventos. Então conta um pouquinho para a galera da sua jornada profissional, acadêmica e o que te trouxe, né, para a saúde. Então acho que espaço aberto aí para você contar um pouquinho mais sobre você para a galera. Legal, Lucas. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. E contando um pouquinho, né? Eu comecei minha carreira jamais pensando que eu ia trabalhar na área da saúde. Minha família basicamente formada por médicos, né? Tem um pai médico que sempre desejou que eu exercesse a medicina e era algo que era a única certeza que eu tinha era de que eu não queria medicina. E comecei minha carreira na área de marketing, minha formação na área de marketing da propaganda, atuando aí em vários setores da indústria de comunicação. E comecei, e a única indústria, o único lado do balcão que eu não tinha sentado ainda era numa grande empresa. Uhum. E surgiu uma oportunidade numa empresa na área da saúde. E foi ali que, em 2006, eu iniciei minha carreira na DASA, onde eu fiquei por lá por 10 anos. E foi muito curioso, porque nesse processo de decisão, né, do que fazer, né, e a gente sempre tende a ouvir os mais experientes, ouvir a família. Um dos pedidos do meu pai era: já que você não quer medicina, né, faz biomedicina, a gente abre um laboratório. E no fim do dia, queria me arrastar de tudo quanto é jeito. E num determinado momento da minha vida, eu fui para esse universo de saúde, começando num laboratório, onde eu fiquei por cerca de 10 anos. A partir disso, fui para a Rede Impa por algum tempo. Fundei uma consultoria a partir disso de marketing especificamente para a área da saúde, né, num ambiente onde eu já tinha aprendido alguns gatilhos, oportunidades, estratégias, entendido um pouco como o mercado funcionava. E ao longo desse período, eu fui, à medida que eu era convidado, né, ou participava de projetos como consultor dentro de empresas, muitas das vezes eu percebia que a dor pela qual eu era chamado dentro de um ambiente, né, ou de uma estratégia ou atividade que era atribuído a marketing, né, no fim do dia o problema não estava ali, o problema estava antes, estava na estratégia, no preço, na estrutura, em pessoas, em gestão. E esse foi um momento de MBA da vida real, assim, onde eu consegui entender na prática as engrenagens e como esse mercado funcionava, onde eu atuei aí, né, durante alguns anos, voltei para o mercado, fui para a Mil, para o UHG, na frente da área de marketing e relacionamento médico de hospitais de mercado, né, na época do Américas, que pertencia ao UHG, agora está dentro, né, de uma JV aí. E depois disso fui para a Oncoclínicas, né, assumindo a área de marketing, relacionamento médico e atendimento e experiência do paciente. Agora retorno para o modelo consultivo,
com toda essa bagagem, com todo esse olhar, né, não só com uma visão de marketing, mas aplicando um pouco do que eu aprendi nessas jornadas aí de estratégia aplicada, como as empresas, né, podem se posicionar melhor no mercado diante de diferentes fatores, gatilhos e assim por diante. Muito bom. Gui, eu queria te fazer, estender um pouquinho essa intro que você fez, porque eu tô aqui com o teu currículo e tem 1,5 página só de lugares que você estudou, né? Então, você participou de programas tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em formação executiva de vários níveis e em várias universidades de renome. Conta um pouquinho também, eu acho que como é que essa experiência também nessas vivências em escolas, tanto no Brasil quanto fora, te ajudaram a construir também o repertório que você tem hoje dentro das empresas também que você teve para construir o trabalho que você construiu, né? Eu vi que você tomou uma decisão de estudar assim recorrentemente, você estava fazendo programas de atualização, especialização. Conta um pouco dessa tua decisão ao longo da carreira. Ao longo do tempo, eu percebi uma necessidade de me aprofundar mais em estratégia, em negócios. Tanto na perspectiva de cultura corporativa, na perspectiva financeira, na perspectiva de saúde, envelhecimento populacional. E aí sempre fui buscando maneiras de tentar aprimorar isso, né? Para tentar trazer um pouco mais de conceito e método, né? Dentro de uma atividade mais consultiva e tendo um olhar mais amplo para como aplicar aquilo que eu estava vivendo na vida real, né? Esses momentos mais de estudos, eles sempre foram em átrios aí da minha carreira. Então, logo que eu saí da DASA, eu tirei um tempo para estudar, morei um tempo fora, aprofundei alguns conhecimentos, mas o que mais me gerou esse interesse por estudar alguns campos específicos foram os desafios pelos quais eu estava lidando ou imaginava que eu poderia lidar. Então, até olhando por um pouco da perspectiva de marketing, acho que a gente vai abordar um pouco sobre esse universo aqui, né, em saúde, que é peculiar, tem preconceitos, tem entendimentos menos modernos, digamos assim, né, de como o marketing pode se acoplar à estratégia dentro de uma instituição de saúde. Então, essas fui absorvendo maneiras e métodos por meio de cursos, por meio de vivências, enfim, foi bastante rico. Muito legal. E cara, que você também participou e participa ativamente de alguns outros projetos como conselheiro, como advisor e tal, além da tua carreira como executivo, né? Eu vi que você se engaja também em várias outras atividades que vão além, às vezes, da tua atividade de carreira como executivo. Sim. Conta um pouco como isso começou. Você foi chamado, você falou, estamos com um desafio aqui. Conta um pouco como isso começou para você. E como isso, assim, como hoje é parte hoje da pessoa e do profissional que você é. Legal. Eu sempre tive muita vontade de atuar no terceiro setor. E nunca tinha tido oportunidade, porque demanda, eu não sou o tipo de pessoa que vai ali só para marcar presença, né? Eu quero contribuir, eu quero fazer diferença ali, isso demanda dedicação, ao mesmo tempo responsabilidade de estar ali e poder atuar, né? Então não teve uma estratégia, não teve uma direção específica por trás, mas à medida que as coisas foram surgindo, eu fui me interessando, foi tendo link com aquilo que eu tinha como perspectiva de carreira, de conhecimento, de propósito, e a saúde é muito cheia disso, né? Eu acho que quem trabalha na saúde, independente de estar ou não na assistência, tem algo ali a mais relacionado a propósito, e no terceiro setor isso é muito, muito mais aflorado, né? Muito mais genuíno. Então, hoje, né, atuo junto à TUCA, que é uma organização que trata crianças e adolescentes com câncer. Atuo também como voluntário na Associação Voluntários da Saúde, que nasceu na pandemia, por uma iniciativa de um grupo de empresários de mercado, entendendo a dor que os hospitais do SUS e as Santas Casas estavam enfrentando naquele momento difícil. Me aproximei deles relativamente recente, atuo, né, numa frente de marketing e comunicação,
da instituição também. E faço algumas outras coisas, né? Então, acho que o fato de você atuar de uma maneira mais livre, né, intelectualmente, não estar vinculado especificamente a uma empresa, e é um modelo que eu acredito que vai ser cada vez mais recorrente, né? O trabalho fracionado, fractional, que a gente, né, tem visto como uma tendência global aí no mercado de trabalho, te permite você vestir camisas diferentes e atuar com aquilo que você tem como conhecimento para contribuir, seja para uma organização for profit ou não. Pô, que legal. E cara, conta um pouco das dores que acabam surgindo no dia a dia das organizações do terceiro setor, que você está vivenciando. São dores que também você vivia no dia a dia das outras organizações onde você trabalhou, ou são muito diferentes? Tem uma característica muito específica, muito especial do terceiro setor, ou pela capacidade de financiamento, ou pela estrutura, a maturidade organizacional, ou como é que é? Olha, tem muita diferença? Um pouco de tudo, né? Maturidade organizacional, modernização do modelo de gestão, mas a hora que eu faço um recorte de saúde, né, eu enxergo com muita clareza que a saúde a gente divide em alguns blocos, né? A indústria, o prestador de serviço, né? O veículo ali que financia esse modelo. Eu acho que quando a gente coloca isso num ranking, né? A gente tem a indústria com um nível de profissionalização muito avançado quando se compara com os outros setores, dentro ainda da cadeia de saúde, levando em consideração que a saúde, de uma forma geral, ela está um pouco menos adiantada do que outros grandes setores da indústria. Então, quando a gente fala de prestação de serviços na área da saúde, né, esse nicho dentro da cadeia ou dessa frente econômica que é a saúde, tem muitos desafios de profissionalização, de governança, de clareza estratégica, de posicionamento, de consistência, né? Eu costumo muito dizer que o grande diferencial, né, o que vai fazer uma empresa chegar mais rápido, alcançar mais rápido os seus objetivos é ter consistência e coerência dentro da sua estratégia, para garantir, independente de qual seja o stakeholder, algo forte, né, sustentável, que é o que vai construir, no fundo, é o veículo de uma reputação, né? E numa camada mais de imagem de marca, de posicionamento, seja para qual público for. Mas eu acho que esse é uma caixinha, um layer que dentro da área da saúde é algo que ainda precisa ser muito amadurecido, modernizado, profissionalizado. Boa, isso, pelo que eu entendi, no terceiro setor também é uma coisa bem, bem comum, né? Também. Eu acho que no terceiro setor tem uma diferença, né? Obviamente as empresas têm níveis diferentes de gestão, de história, de tempo de existência, mas a grande diferença, que é algo que eu ainda não tinha vivido antes, quando a gente fala sobre propósito, né? Eu acho que quando a gente quer construir uma cultura, seja ela qual for, né? E você já trouxe isso aqui muitas vezes né, no What's Next. Isso depende de muitos fatores, especialmente das pessoas que estão vivendo isso. São elas que formam a cultura, são elas que trazem esse contexto comportamental. No terceiro setor, né, a hora que eu comparo isso com o segundo setor, isso é muito mais genuíno. Isso fala muito mais alto. O propósito, ele é muito mais claro, porque é mais do que uma ideia ou um contexto de embalagem, né, de um modelo de cultura de uma organização, que precisa ter, mas ele é menos romantizado, ele é mais realista, ele é menos teatralizado, né, do que nas indústrias, no mercado for profit mesmo, né? Sim. Pô, muito legal, Gui. Eu acho que você trouxe algumas vezes na tua fala algo que... E aí a gente escolheu convidar o Gui com intenção,
né? Porque a gente, em poucas vezes, acho que salvo engano, 1 ou 2 vezes, a gente falou sobre posicionamento. Estratégia, beleza, ok, mas assim, você citou clareza, estratégia e posicionamento. Aí depois você citou, eu estou anotando aqui, consistência e coerência. Que são que são conceitos que estão muito dentro do marketing no dia a dia, né? Quando você está falando de empresas que estão fora do setor de saúde, isso é muito presente. Pô, a marca, a gente é consistente como marca, a gente tem frequência naquilo que a gente fala, a gente tem clareza de onde a gente quer chegar, a gente consegue transmitir esse conjunto de decisões que a gente fez como negócio para o mercado de uma forma, né, clara, bem comunicada, inteligível, etc. E na saúde, já engatando um pouquinho, né, do papo da gente falar em marketing em saúde, né? A gente, historicamente, nota que o Brasil tem uma cultura dentro das empresas, e aí entrando dentro das empresas de saúde especificamente, em que falar muito sobre marketing e vendas e crescimento de receita nem sempre foi uma coisa que assim, o público geral entende como uma coisa razoável, porque se você, pô, mas marketar saúde não é produto, saúde é uma necessidade essencial do ser humano, a gente não deveria marketar saúde. Enquanto outras culturas, que é o que a gente conversou em outros papos, tem muito mais tranquilidade de entender que o papel de marketing e vendas, ele é pervasivo em qualquer indústria. É mais natural, né? É mais natural. E dentro da saúde ainda existe um pouco de receio, acho que dentro do Brasil, tipo, mas tá marketando saúde, né? E marketar a saúde, evidentemente, não é só gerar mais receita para o negócio, não é só melhorar a margem para o negócio, né? É conseguir, como você falou, comunicar o que a gente é, né? Para quem que a gente é, o que a gente quer fazer e servir, com qual nível de qualidade. E isso é super importante. Eu acho que o marketing tem um papel, e acho que a primeira pergunta é fundamental, que é nortear um pouco e dar o farol estratégico para a companhia. E é o que você falou, que problemas que você tem enxergado recorrentemente na sua atividade profissional, que é não há clareza. E a saúde é muito pagar incêndio, né? Principalmente se você pensar na estrutura de prestador de serviço, hospital, assistência, ninguém está parando para discutir muito a estratégia e a visão do negócio de 5, 10 anos, né? Tá todo mundo ali precisando resolver o problema de hoje, agora, né? Porque tá uma fila no pronto atendimento que a gente não consegue resolver, eu não tenho um leito para poder girar, eu tô com um problema na máquina para poder seguir o fluxo assistencial, não consigo diagnosticar ou fazer um exame de imagem de um paciente que está aqui dentro da minha jornada de atendimento. Pô, como é que eu resolvo isso? Então, tá ali olhando o dia a dia. Então, eu queria, assim, que você começasse a abrir essa conversa aqui sobre marketing na saúde, falando um pouquinho sobre, primeiro, como é que você enxerga e se de fato essa percepção que talvez eu, como um pouco mais leigo aqui, tenho de que marketar a saúde no Brasil existe um pouco de receio e um pouco de restrição, e depois aprofundasse um pouquinho para dizer o que você acha que é o marketing, o papel do marketing dentro de uma organização de saúde hoje. Legal. Acho que vou começar bem do começo, assim. Beleza, você vai entender meu raciocínio. Mas reputação é geração de valor, né? Geração de valor é gerar capital e resultados para qualquer organização, seja ela qual for, seja ela qualquer setor que ela ocupe ou represente. Na medicina, né, na saúde, quando a gente compara o Brasil com outras culturas, a saúde também é vista como um negócio, né? Ela precisa gerar resultado, seja ele qual for. Eu acho que dentro dos sistemas de saúde europeus, americanos, isso é muito mais fluido, natural, né? O usuário de saúde, ele já está mais educado, mais informado. No Brasil, existe uma crença, se é que eu posso dizer assim, ou existiu, e eu vejo que isso está mudando agora, né? A indústria está buscando oxigenar
os seus profissionais, a formação, as diferentes perspectivas, mas existe um fantasminha que é a mercantilização da medicina, né? E esse era um termo que existia até no manual de publicidade médica, né? Nada antes dessa última revisão que aconteceu cerca de 1 ou 2 anos atrás. Né, as áreas, né, as empresas não podem fazer nada que tragam qualquer aspecto de mercantilização da medicina, colocando a medicina como algo distante de um negócio, quase que uma alucinação ali de que era um negócio que, né, precisa cuidar do paciente, mas não necessariamente precisa ser rentável, sustentável. E quando a gente está falando de marca, eu volto ao primeiro comentário, um dos primeiros comentários que eu fiz, que é estágio de maturidade, né, de setores. E a forma como a indústria de saúde ela foi se desenvolvendo ao longo, né, das últimas décadas, eu acho que eu participei de uma das primeiras empresas que iniciou a sua tese de consolidação, que foi a DASA, né, que carpinou um mato alto ali, né? O mercado da indústria de laboratório de análises clínicas, ele ainda é muito pulverizado. Mas era incrivelmente pulverizado. E era incrivelmente pulverizado. Talvez a DASA, sendo a maior da América Latina, não tenho dados atualizados, mas na minha época, até 2015, era em torno de 12%. Imagina, a maior da América Latina ter 12% de share, ainda existiam mais de 2.000 laboratórios por ali. Essas empresas, elas eram fundadas por médicos, né? Não estou me restringindo ao laboratório. Uma clínica de atendimento primário ou secundário, um hospital, qualquer ambiente dentro da indústria de saúde, né, normalmente não foi desenvolvido por um empreendedor de outro setor que resolveu investir na saúde. Cientista da computação, montou um negócio de saúde. Normalmente e o médico, ele foi formado e doutrinado a tomar decisões individuais. Né? Ele está ali com um modelo mental de olhar para o paciente, entender, né, qual que é a árvore de decisão, qual que é a conduta, e os empreendedores, né, deram passos largos aí nesse olhar de profissionalização, mas tem esse contexto por trás. Né? A hora que a gente olha numa linha do tempo, você compreende o porquê que ainda existe essa atmosfera de não dar resultado, né? O marketing precisa ser boca a boca, né? E não é que não precisa, ele sempre será, né? O fundamento dele é esse. Mas dentro de um ambiente mais competitivo, mais moderno, com mais soluções sendo apresentadas para o mercado, que tem a sua sobreposição, você precisa construir diferenciação, né? E como construir essa diferenciação? Por meio de estratégias de marketing e de comunicação, que não necessariamente mercantilizam, né, a medicina ou um serviço. Elas simplesmente constroem uma camada de reputação que precisa vir de dentro para fora, especialmente dentro do universo de prestação de serviços. Eu costumo dizer, né, que uma operadora de saúde, que uma rede verticalizada, que uma clínica de medicina diagnóstica, seja ela qual prestador for, a área de marketing e comunicação, ela vai gerar uma expectativa. Quem vai entregar essa expectativa é quem está ali, recebendo, recepcionando, atendendo, tocando, consultando o paciente. Então, é uma casadinha muito fundamental. E quando a gente olha, né, nessa perspectiva de marketar saúde, eu enxergo que tem alguns elementos que precisam ser desconstruídos disso tudo que eu falei. O mercado, né, está se profissionalizando e com o crescimento da oferta você precisa construir maneiras de diferenciar o seu produto. E fazendo uma ponte com o modelo cultural e comportamental de usuários de saúde de outros países com o Brasil,
comunicação é parte da jornada de cuidado para a gente, né? Nós somos uma população mais desconfiada, nós somos uma população mais carente de informação. E eu tenho uma máxima, assim, que eu acredito profundamente, eu pratico isso no meu dia a dia, seja sentado numa cadeira, né, representando uma empresa, seja atuando consultivamente naquilo que eu acredito que faz sentido, que é... E aí a gente vai eventualmente conectar com uma coisa mais profunda, que é, né, a sustentabilidade do setor, essa discussão milenar quase, né? 2 décadas se discute sobre isso. E eu enxergo marketing como um elemento do negócio, não como um acessório, né? Eu acho que também esse é um outro olhar que a indústria está começando a enxergar isso como diferencial, mas para você gerar prevenção em alguém, para que nós tenhamos alguma consciência sobre o que nós devemos ou não fazer na nossa saúde, a gente precisa entender, a gente precisa aprender sobre isso. E esse aprendizado, ele é gerado por meio de comunicação, seja ela de uma empresa, de um profissional, né? A gente precisa ser impactado por isso. Então, o marketing, a comunicação dessa indústria, ela não é promocional, né? A gente não consome serviços de saúde por desejo, por impulso, por ofertas. A gente consome no momento em que existe uma necessidade. Para que essa necessidade, para que você seja considerado quando essa necessidade existir, você precisa construir algum tipo de vínculo, algum tipo de empatia. E a atuação em estratégias de construir consideração, ela está muito associada à maneira com a qual as empresas se posicionam. Então, eu construo conhecimento, né? A partir desse conhecimento, eu internalizo e aprendo algo sobre aquilo para poder exercer. Então, se a gente quer, como uma empresa de saúde, especialmente as prestadoras de serviço, mas não me restringindo especificamente a elas, ser consideradas no momento de decisão, que nunca vai ser num aspecto positivo, que legal, vou fazer um procedimento, seja ele qual for, é por necessidade, você precisa construir essa jornada de cuidado. E na comunicação, no Brasil, o cuidado, a comunicação também faz parte da jornada do cuidado para construir essa empatia. Cara, sensacional. Anotei tanta coisa aqui. Eu vou tentar sintetizar um pouco de um entendimento aqui para a galera. Diferenciação passou a ser uma coisa super importante na saúde, né? Muitos serviços foram sendo desenvolvidos, tem aí um monte de prestadora. Cara, por que eu sou especialista numa determinada atividade ou numa determinada linha de cuidado ou numa especialidade, né? E aí você falou sobre esse manual, que eu nem conhecia que existia, de publicidade médica, né? E esse termo de mercantilização da medicina. Então, naturalmente, já é meio que um disclaimer falando, galera, tomem cuidado com como que vocês vão trabalhar e como é que vocês vão comunicar ou marketar a saúde. Então, aqui o jogo é um pouco diferente. E aí você trouxe um aspecto bem importante dentro da saúde, que as pessoas buscam por necessidade, não é uma compra por impulso, não é um acesso a um serviço por impulso, o desejo de fato, você tem uma situação ali que precisa ser resolvida. E aí, pelo que eu estou entendendo, é muito importante para se criar a diferenciação, primeiro, clareza estratégica, né? Quem que eu quero ser, ou que tipo de jogo eu vou jogar, onde eu jogo bem, onde eu vou ser bom, onde eu quero competir aqui. Mas é importante também, para você ser considerado dentro da jornada de decisão de um paciente ou de um cliente, ter reputação construída. E para isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Tá, e agora? Entendemos. Temos que partir de uma clareza estratégica, precisamos criar diferenciação, precisamos comunicar essa diferenciação respeitando, né, esse manual e tal. E você falou muito sobre
a propriedade técnica, né? De mostrar que, putz, a gente está educando, a gente está ajudando a você aumentar o seu nível de consciência sobre o problema que você tem. Eu acho que, de alguma forma, você empresta a credibilidade técnica daquilo que você está construindo e comunicando para a companhia, para a marca, né? Sim. Então, fala um pouquinho de, beleza, agora, próximo passo, entendemos conceitualmente como é que a gente consegue botar isso na prática, assim, como os executivos, a galera aí que assiste a gente, que nunca tocou em marketing, por que é importante dar um próximo passo e aí como é que a gente aterriza conceitualmente essas coisas, fala, cara, beleza, agora vamos botar o barco na água, o que a gente faz? A gente investe em conteúdo, cara, como é que eu dou o primeiro passo? Tá, várias camadas também, porque a gente tem muitos públicos, né? Você tem o seu consumidor, que é o paciente, você tem o médico, você tem a operadora, você tem a indústria, você tem muitos stakeholders envolvidos ali no processo de decisão. Boa. Né? Então, quando a gente fala de um beneficiário de plano de saúde, escolher ou não uma instituição, tem muitos fatores que contribuem para aquela escolha. O acesso é uma delas, né? Seja pelo plano de saúde, seja por qualquer outra razão. Quando você trouxe, né, falou da questão do CODAME, né, que é o Manual de Publicidade Médica, que foi desenvolvido pelo Conselho Federal de Medicina, ele sofreu uma mudança, diria uma modernização por muita pressão e por muita jurisprudência também, porque ele era muito engessado, né, ele não permitia absolutamente nada. Então era basicamente aquilo que eu disse. Mercantiliza a medicina, um anúncio pode mercantilizar a medicina? Se eu tiver condições de pagamento, sim. Então, há 3, 4 anos atrás, né, as empresas elas não podiam falar de condições de parcelamento na sua comunicação, as empresas de saúde. Há 2 anos, cerca de 2, eu não tenho certeza quando que saiu o novo manual, a mudança foi tão importante que passou a ser permitido antes e depois, né, em procedimentos estéticos, por exemplo. Então, a gente saiu de algo extremamente limitador para algo extremamente aberto, trazendo riscos e benefícios para todo mundo, inclusive para a reputação. Né? Não, tem formas de se fazer, mas tem formas que a classe médica ainda vai considerar aquilo um pouco abusivo. Dentro do universo de saúde, né, o referenciamento médico ele é um elemento absolutamente importante. Seja ele interno, né, dentro de uma organização, seja ele externo. E a forma como o médico constrói percepção de valor e imagem de uma instituição que ele referencia não é pelo relacionamento com a instituição, é pelo que o paciente que ele referenciou vai trazer de percepção para ele. E isso acontece com muitas marcas, que têm questões reputacionais importantes. E é aí que eu volto a comentar o fato de não adianta uma campanha linda, uma história linda, que vai nos gerar uma expectativa, mas no momento da gente realizar aquilo, né, na eventualidade de quando for necessário, eu entregar uma experiência equivocada, ou que não condiz com a expectativa que foi gerada nesse processo de comunicação. Então, acho que o que as empresas elas precisam estar atentas, né, especialmente as que têm um capital humano muito forte, né, prestação de serviço, ela é com gente, né, essas pessoas elas precisam ter minimamente um conhecimento transversalizado de quais são os objetivos, de onde aquela empresa quer chegar, de qual é o propósito, do porquê que eu estou fazendo aquele trabalho. E isso é construído com gente e com coerência. E com uma comunicação que não está associada a um departamento. Ela está associada à liderança, né? E muitas vezes, talvez a totalidade delas, ou a maioria delas, eu me deparo com problemas de, né, a comunicação não está conseguindo tangenciar o propósito da empresa para os colaboradores. Como se a comunicação fosse um departamento, né? A comunicação ela é um papel especialmente da liderança, né? Da alta liderança, da média de liderança, de quem tem equipes. Então, essa é uma primeira desconstrução que precisa ser feita.
né? O problema não é um departamento, o problema é um elemento de uma ferramenta necessária para que se amplie cultura. E quando a gente fala de experiência, isso vem a reboque. E a consistência dessa cultura é, de fato, o que a empresa, né, e a liderança e a estratégia da empresa se posiciona de maneira clara para dentro e para fora. Acho que, não sei se eu consegui responder Sim. Tudo ou parte, mas você me fala o que faltou aí. Não, eu queria... cara, você pegou em vários pontos importantes aí. Eu queria pegar um exemplo prático aqui, que você trouxesse, sei lá... eu sei que você fez algumas iniciativas, agora um pouco antes da gente começar a gravar, você estava comentando sobre algumas iniciativas de conteúdo mesmo, né? Acho que foi um exemplo quando você estava no Coclínicas, que você foi lá e fez um trabalho de conteúdo, de médico para médico, institucional, super bem feito, produzido, com conteúdo de fato, peso jornalístico, científico. Conta um pouquinho, esse foi um caso, acho que dá um exemplo prático aqui, conta um pouquinho o que motivou, por exemplo, essa iniciativa de produção de conteúdo, qual que era o objetivo, né, do ponto de vista de como é que se conectava com a estratégia, acho que para dar uma tangibilizada para a galera. Tá. Na hora que a gente olha para a forma como nós nos comunicamos hoje, ou para como nós nos informamos, né? E a indústria da comunicação mostra isso, né? A diminuição ou o desaparecimento das editoras, dos veículos impressos, a forma como hoje a gente consome informação é basicamente digital. Obviamente tem camadas geracionais diferentes aí, mas não tem, independente dessas camadas geracionais, quem não absorve a informação pelo universo digital. Que saiu de um modelo mais transacional, né, ou pelo menos mais unidirecional, onde eu falo, você escuta, para uma conversa, para uma troca, né? Hoje todo mundo tem poder de comunicação, todo mundo tem uma ferramenta importante nas mãos e não necessariamente toda a responsabilidade para lidar com ela, né? Exato. Mas, quando a gente transpõe isso para o universo da saúde, nesse contexto de como eu construo reputação, como eu construo conhecimento, consideração de uma marca, tem algo que está mudando. Hoje, o que nos chama a atenção como consumidores de informação é o entretenimento. Uhum. Então, você vai ler um artigo de 10 páginas sobre um determinado assunto, né? Ou você vai ser muito mais engajado se você vê uma linguagem audiovisual, mais dinâmica, mais moderna, que converse com os códigos dos quais você está familiarizado, né? Então, eu costumo dizer que aquela comunicação ainda no ambiente digital, né, das empresas e profissionais de jalecos atrás de uma escrivaninha falando sobre um mês colorido de prevenção, né, é algo muito banalizado e que não retém mais o interesse e atenção, né? E as empresas de saúde, elas têm a tendência, por todos esses aspectos que a gente falou, e não que seja errado, mas é algo que precisa ser modernizado, a falar sobre doença. Então, quando a gente está num ambiente onde a comunicação é digital, ela é fragmentada, e eu preciso, e eu como indivíduo presto atenção naquele conteúdo que eu quero, senão eu tenho um dedinho ali para dar o scroll e simplesmente evitar aquela informação, e o algoritmo entender que você não quer saber sobre aquilo. Se eu apareço na sua timeline falando de uma doença, dificilmente eu vou conseguir construir uma conversa com você, a não ser que você esteja exatamente naquele momento, com um familiar, sim, ou você esteja procurando por aquilo. Ou seja, essa forma não é errada, mas ela não vai ser para todo mundo. Então, de que forma, da maneira mais ampla possível, legal, você constrói conversas por meio de entretenimento? E diante da efemeridade da forma como a gente consome informação hoje, se você não tiver códigos, linguagens dinâmicas, adotando tecnologias sejam mais atrativas, né, você vai ficar mais quadrado.
E aí é uma escolha, né? Não tem certo ou errado. Tem aquilo que está dentro dos seus objetivos. E daí... E que funciona para o teu público também, né? E que pode funcionar para o seu público, exatamente. Mercado B2B, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Talvez, né, dentro desse universo, você não vai conquistar consumidores ou empresas querendo comprar um produto ou um serviço nas redes sociais. Mas você precisa construir awareness de marca dentro do seu território, dentro daquilo que vai construir reputação para você, não diretamente falando sobre um determinado produto, né? E sim trazendo esse contexto para que você passe a fazer parte de uma bolha de audiência que está interessada naquele contexto. Então, assim, de alguma forma também esse conteúdo e essa iniciativa que vocês criaram para produzir conteúdo audiovisual, especificamente falando sobre temas técnicos relacionados a, no caso especificamente, provavelmente câncer e coisas, né, doenças correlacionadas, teve um papel também de, tipo, demonstrar a solidez e a capacidade técnica que a instituição tem de debater aquele tema que é absolutamente complexo, né, do ponto de vista de medicina, para também criar, acho que em torno da marca, mais credibilidade e reputação, também faz sentido, sim, além sim. De engajar, evidentemente, a galera que está dentro desse contexto, mas também trazer mais credibilidade. Pegando um exemplo prático aqui, à medida que a gente foi construindo o What's Next, que agora a gente está no 30º episódio, a gente aprendeu um bocado. A gente trouxe gente aqui que desafiou a gente a abrir o nosso modelo mental para poder absorver uma série de conceitos novos, conteúdos que a gente nunca tinha se relacionado, a gente acabou tendo, né, contato aqui. Provocou a gente a pesquisar coisas diferentes e tal. E a gente foi ampliando, né, nosso repertório, nosso conhecimento. De uma certa forma, quando a gente publica esse conteúdo para o mercado, a gente está também, de forma indireta, emprestando a reputação que você tem, ou a credibilidade que você tem, e todos os outros 29 convidados que vieram aqui também têm no mercado pelo trabalho que eles desenvolveram, né? E uma forma de vocês também terem decidido emprestar o tempo de vocês para estarem aqui, contribuírem com a construção desse conteúdo, é uma forma também que ajuda a gente, querendo ou não, a construir credibilidade de marca. Porque, pô, totalmente. Imagina, alguém que está ali considerando a minha categoria de produto vai falar, pô, que empresa está mais engajada e por dentro do contexto que está acontecendo no universo de saúde. Pô, essa empresa aqui que a gente quase não ouve falar, a gente não sabe o que eles pensam, a gente não sabe como eles se posicionam, quem que eles querem atender. Pô, mas tem essa outra empresa aqui que está há 3 anos produzindo conteúdo e falando com as maiores lideranças do país. E eles estão discutindo temas de inovação, inteligência artificial, desafios de liderança, complexidade de sistema, financiamento, como marketa, como cresce, como desenvolve estratégia. Pô, legal, esses caras, minimamente, eles estão antenados. Vamos agora para o próximo passo, vamos ver se esses caras são bons tecnicamente, mas assim, você gerou pelo menos um awareness, o primeiro contato ali de credibilidade, a gente traz também. Faz sentido isso faz total, para a realidade? E você trazendo esse exemplo, né, de um podcast voltado, né, feito por médicos, para médicos, né, dentro da prestação de serviço, né, ninguém referencia, ou ninguém é muita gente, mas a maioria, né, um profissional não referencia uma instituição. Ela referencia outro profissional que está numa instituição. Então, né, a estratégia pela qual a gente quis gerar conversas dentro desse último case, existia um grupo de mais de 2.000 profissionais pertencentes a uma instituição. Sim. E profissionais referência em seus ambientes, né, nas suas regiões de atuação, nas suas especialidades de atuação. E era importante construir, né, e é essa troca que você comentou. A credibilidade daquele médico era importante ou era um elemento importante para que a empresa construísse também a sua credibilidade, porque é uma empresa médica, né, feita por médicos, e também
emprestando a dimensão e a representatividade daquela empresa para aquele profissional. Então, tinha essa troca, né? E a soma de tudo isso, além de trazer benefício para ambos, ela gerava informação para ser trabalhada nas redes, né? E nos mais diferentes canais. Então, daquilo se produziam artigos, pílulas, minisséries, webséries, mas era algo mais técnico, como você disse, voltado para um stakeholder específico. Quando a gente estava falando com o paciente, né, eu procurava buscar maneiras mais interessantes de você contar histórias. Né? Você não quer saber sobre o câncer. Talvez você queira saber o que pode fazer você evitar ele. Ou talvez você queira saber coisas sobre saúde e não sobre doença. E ainda que houvessem momentos em que era importante falar sobre doença, e isso é importante, sob uma perspectiva diferente, sob uma perspectiva de superação, sob uma perspectiva de cuidado, trazendo o que naquele momento era fundamental e fazia parte da proposta de valor de um negócio, que era o olhar integrado. Né? Muito se fala sobre o paciente no centro, mas pouco se faz sobre o paciente no centro. Né? Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso também. Né? E é aí que entra a coerência. Eu não posso falar algo que eu não exerço, que eu não pratico. E, ao mesmo tempo, eu não posso gerar uma expectativa que eu não estou entregando. E dentro de um tratamento oncológico, o médico é um elemento importante, né, fundamental, mas tem outras etapas, né? Não é um exame que você vai realizar. Você vai construir uma história com aquele indivíduo por 10, 12 meses, né? Acompanhar ele por, no mínimo, 5 anos. Mais, né? Então, tem uma jornada ali. Então, dentro dessa camada de construção de autoridade, construção de notoriedade, ela cumpria um papel importante. Mas não tem bala de prata, né? A gente sempre vai ter que olhar para cada momento da jornada, seja pré ou pós, e especialmente o durante, de que forma você consegue construir mais vínculo e mais percepção de qualidade, né? E conectando com a questão do B2B, né, marca é um fator, mas tem uma série de outros atributos necessários para uma tomada de decisão. Segurança é um deles, né? E a maneira como você está trazendo, né, nesses 3 anos de história é justamente construir conversas, né, que vão fazer com que você perceba, como te percebam, né, como negócio. Se tem alguém que está olhando para o mercado, né, aqui faz diferença. E entra as camadas mais técnicas, né, e de segurança. Mas esse é um aspecto importante para construir segurança. Não é alguém que está lá, né, perdido ou tímido, né, e com clareza de posicionamento. Você sabe o que você quer, você sabe qual é o seu público, você sabe qual que é o seu preço e você não tem receio de se posicionar dessa forma. É isso que garante que você esteja posicionado, né, dentre todas as opções de mercado de uma forma mais estruturada, demonstrando segurança daquilo que você pode entregar. Excelente. E eu fico até feliz de ouvir você falando isso, porque estamos no caminho certo. Assisti muitos episódios muito bom, do What's Next. Então, assim, tem uma dificuldade dentro da área de marketing, acho que é transversal para vários setores, que é você conseguir atribuir o resultado do marketing no negócio, né? Conseguir trazer de forma mais tangível o impacto que o departamento de marketing conseguiu causar na organização. E aí, de novo, né, temos que colocar em camadas, porque a gente tem dentro da saúde, vamos pensar em saúde suplementar e mais terceiro setor, que eu acho que, querendo ou não, está dentro do sistema de saúde suplementar também. Mas assim, a gente tem uma parte das empresas que elas visam lucro,
E dentro delas tem uma parte que está com capital aberto em bolsa, tem uma parte que não, tem as filantrópicas, que elas, na verdade, elas precisam ter lucro porque elas precisam ser sustentáveis, mas elas reinvestem o lucro e não distribuem. E tem as do terceiro setor, mas que também é uma lógica muito parecida com a lógica das filantrópicas, estou pensando do ponto de vista financeiro. Sim. Nessa ótica, assim, tá muito claro que a gente tem um problema de sustentabilidade estrutural no setor. Tem muitas instituições que não estão conseguindo fechar a conta, né? Que estão no vermelho há muitos anos e estão precisando passar por um processo de turnaround, a reestruturação. E é desequilibrado, né? Se um setor consegue fechar, o outro não consegue. A hora que o outro consegue, o primeiro deixa de conseguir. Exato. A gente tratou isso em vários momentos aqui, esse cabo de guerra entre prestador, operadora, enfim, se um melhora o resultado, pior o do outro. Então a gente não conseguiu equacionar muito bem para dialogar melhor e resolver as ineficiências que existem nessas relações. E eu acho que a gente vai ter espaço para tocar um pouquinho nisso. Mas assim, do ponto de vista prático, né, eu acho que você viveu bastante tempo em organizações que estão ali, cara, tá tudo bem a gente fazer dinheiro na saúde, é importante, a gente reinveste, a gente melhora a qualidade do atendimento para o paciente, a gente amplia acesso, a gente ganha eficiência, enfim. Então você teve tanta experiência na DASA quanto Oncoclínicas e outras, a Mil, assim, então lá, tem que gerar retorno para o acionista. Como é que as iniciativas de marketing aí, nessas experiências que você teve, elas conseguiam ser, né, como você conseguir atribuir essas ações ao resultado no negócio? Ou seja, sei lá, a gente melhorou a margem aqui, a gente conseguiu expandir receita, a gente conseguiu... Vocês faziam esse tipo de avaliação? E se sim, como é que você metrificava isso? Sim, fazíamos e faço até hoje para os diferentes negócios que eu atuo ou apoio. Por meio de vários indicadores, né? Tem os qualitativos, tem os quantitativos e tem os de curto e os de longo prazo. Costumo dizer que para a gente financiar, né? E aí, né, voltando ao gancho de que a gente, né, o mercado de saúde ainda precisa olhar de uma maneira mais estratégica para as áreas de marketing. E é uma via de mão dupla, as áreas de marketing também precisam ser mais estratégicas para que isso de fato aconteça. Mas, primeiro é deixar ou diminuir o peso de marketing como custo e mais como investimento. E costumo dizer e atuar e pensar que para que a gente financie o médio prazo, o médio e longo prazo, que é construir marca, construir reputação, porque isso não traz, né? Não é algo que se pega na prateleira e se estabelece. É uma construção, é árduo, é contínuo, é de longo prazo. Você precisa gerar resultado no curto. E para gerar o resultado no curto é financeiro. Então, a hora que eu olho pelas perspectivas de como é que eu estou construindo marca, como é que está a minha reputação, como é que está a estrutura, né, de posicionamento, a estratégia de comunicação dessa empresa para os seus determinados públicos, e o investimento que eu vou investir dentro desse universo, eu preciso, né, trazer para o presente e entender como é que eu vou financiar isso. E aí entram os gatilhos de performance, de conversão dentro do sistema de saúde. E aí olhando, né, para a venda de plano, olhando para a venda de procedimentos, para a venda de consultas, né, de uma maneira mais comercial, digamos assim, o maior desafio na saúde é a integração de dados e a governança e a clareza e estruturação das jornadas, né? Mas dependendo do nível de maturidade das empresas, e posso dizer que isso não é impossível de ser implantado, né? E nem tem um custo proibitivo. Se a empresa estiver disposta de fato a fazer isso, e passei por empresas que estavam muito dispostas a fazer isso, a gente conseguiu traquear as informações de ponta a ponta. Desde uma exibição de um determinado anúncio numa rede social, traqueando essa informação até o agendamento, o comparecimento daquele paciente
e daquele comparecimento para uma determinada consulta ou exame, que outros procedimentos ou que jornada ele percorreu. Uhum. E eu ouvi muitas vezes e ouço até hoje, mas o que você, né, que garantia existe de que aquele paciente já não ia fazer aquele serviço se não fosse, né, usar aquele serviço se não fosse por conta de um anúncio, de uma publicidade, de uma estratégia de performance, né? A mesma certeza que eu tenho de que é construindo marca no longo prazo, que é como você vai fomentar as suas iniciativas de curto prazo. Então, é um elo importante. Mas, para executar, para fazer isso acontecer, você precisa de integração da informação, disposição da empresa a entender que tem situações que precisam ser integradas, né? Eu não tenho como... precisam de tempo, né, Gui? E precisam de tempo, precisam de maturar, como você disse, mas não é um tempo infinito, né? Posso te dizer que num trabalho em 12 meses para uma estratégia de performance de conversão, né, acompanhando no-show, acompanhando o número de procedimentos realizados, por onde aquele paciente navegou dentro da organização, né, em estratégias digitais de performance, sejam em search ou sejam em social, você consegue fazer o algoritmo aprender o teu modelo em 90 dias. E você consegue começar a observar os resultados daquilo e a partir dos 6 meses. E dali em diante você vê o seu custo de aquisição de cliente caindo em função desses aprendizados. Então, né, tive parceiros incríveis que apoiaram os desafios pelos quais eu estava liderando no momento de estruturar uma mesa de operações de performance mesmo. Então, eu sempre trouxe o conceito de MarTech para as áreas que eu liderei e das iniciativas que eu atuo hoje, né, seja para o terceiro setor com outras finalidades, né, que não necessariamente gerar receita, mas gerar recursos, né, gerar não procedimentos, mas doações, engajamento de marca, e empresas for profit, né, atuo também com algumas empresas que atuam no universo de saúde em diferentes elementos da cadeia, com operações B2B, não exatamente numa estratégia de construir conversão por estratégias digitais, mas com um time de vendas num modelo mais cadente de relacionamento, gerando conversas. Então, de fato, gerar ROI é necessário para você pavimentar a construção da tua marca no futuro, e existem maneiras, independente do seu posicionamento na cadeia, de fazer isso, especialmente quando a gente está lidando, né, com um agendamento de um procedimento de consulta ou exame, desde que você não tenha a pretensão de construir resultado com aquilo, colocando um médico atrás de uma mesa com um estetoscópio no pescoço, falando sobre o Outubro Rosa, né? A dinâmica, a forma como essa comunicação precisa acontecer precisa ser mais moderna, porque nós, consumidores, e tem pesquisas, né? Não engaja mais. Não engaja mais. Muito legal, cara. Vários insights importantes aqui. E aí, Gui, eu queria Posso só fazer um comentário? Claro. Eu falando isso foi curioso. Eu participei de um evento recentemente com a sumidade na área de branding, que é a Ana Couto. Sim. Durante o FIS, com a Manu, fez a moderação do painel. E foi engraçado porque a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Marca, propósito, consistência, cultura. Isso não é uma exclusividade da área da saúde. Isso talvez seja mais aflorado porque é uma área que tem muitas variáveis para se estabelecer ainda num processo de amadurecimento. E também se destrói a reputação muito facilmente, né? Muito rápido. Muito rápido. E é isso, você demora anos para construir a reputação. Você pode destruir ela em segundos. Sim. E a recuperação disso, ela é muito árdua. Né? Eu tive a alegria e o desafio também, né? O aprendizado, melhor dizendo, né? Não a alegria, de poder viver situações assim, de marcas que estavam muito fissuradas do ponto de vista de imagem, por conta, né, de
situações históricas e o desafio de se reconquistar, né, a reputação na percepção do médico, na percepção do usuário, é já bastante até sei o case que você está complexa. falando. Alguém aqui nessa cadeira já comentou sobre ele. Mas fazendo essa conexão, né, falei um pouco sobre isso, né, de que não importa, né, não o médico de jaleco com estetoscópio não entrega mais, né, na persona, né, não no contexto em específico. Depois do painel, uma pessoa me procurou, que estava assistindo e falou, eu não concordo com você. Por quê? Eu tenho um produto e eu preciso colocar o médico falando, né, e aí me lembrei disso e tentando trazer um pouco mais de informação, né, é exatamente o que você disse, não é o médico, é a forma, né? Ou a gente se moderniza na forma de falar diante da maneira como nós, consumidores, estamos mais dispostos a ser impactados com informação, ou você não vai mais ser relevante dentro de uma situação. E num mercado onde você precisa construir consideração, porque não é você, né, você não está vendendo algo aqui e você está esperando isso sair da prateleira. Você precisa ter um trabalho contínuo de construção, de consideração para você ser lembrado no momento em que houver aquela necessidade, seja pelo indivíduo que precisa dela, seja por um familiar que está ali tentando direcionar esse indivíduo. Exato. E tem um outro detalhe. Nós homens cuidamos muito pouco da saúde, né? Quem cuida da saúde é a mulher. Isso né, matriculadíssimo nesse assunto, mas quem cuida da saúde do homem é a mãe, a esposa ou a filha, né? De uma maneira geral. Então, aí tem mais um fator, né? A saúde ou a conversão de consideração, ela está muito ligado aos códigos pelos quais a gente consegue reter a audiência do universo feminino. Olha só, você tocou num ponto super importante, porque você pode fazer uma campanha perfeita. Se você não entender a dinâmica do mercado onde você está, também que tem aspectos culturais envolvidos aí, né? Você falou, poxa, no Brasil é assim. Será que é assim em todo mundo? Talvez em alguns países sim, mas nem todos. Então, cara, muito legal. Muitos insights importantes aqui. Anotei tanta coisa. E eu queria pular para um bloco de tentar pegar um pouquinho a lógica do marketing num contexto de conformidade, num contexto de acreditação, de qualidade. A gente falou muito sobre reputação aqui, né, como uma alavanca de geração de valor, né? Eu queria pegar um pouco a tua perspectiva. Você sentou na cadeira como executivo em várias companhias, né? E no setor de saúde, a gente tem notado que nos últimos anos, e aí em especial nos últimos 5 anos, houve uma crescente procura de instituições de saúde por acreditações de qualidade. Então, a ONA, Kementum, que é uma acreditação canadense, a JCI, então, aí grandes hospitais, grandes redes, tanto diagnóstico como hospitalares, mesmo com clínicas, rede de clínicas oncológicas, também estão olhando para isso como forma de, sei lá, ganhar mais musculatura de qualidade, segurança do paciente e também, porque evidentemente isso reflete para dentro da instituição, como também para fora, de falar assim, opa, tem um selinho de que, cara, a gente atesta que a gente está cumprindo bons processos, de que a gente está sendo diligente com, sei lá, cadeia medicamentosa, que é uma coisa que a gente trata especialmente. Então, eu queria que você tocasse um pouco sobre isso, né? Como essa agenda corporativa, que não é uma agenda só do marketing, mas que ela reflete no marketing, porque de alguma forma você tem que marketar isso para o mercado e comunicar isso. Para dentro de casa, você também precisa, no endomarketing, fazer com que o pessoal entenda que está acontecendo uma coisa nova, que isso vai ser bom para todo mundo, mas que a gente vai ter que se coçar num primeiro momento para poder melhorar processo, para poder reorganizar, documentar coisa e meio que mexe um pouco no status quo. Queria que você tocasse um pouco sobre essa questão de acreditação de qualidade, como que isso, né, circulou na tua atividade profissional e o que você enxerga que de fato impacta na criação de valor mesmo para o negócio.
Eu acho que as acreditações, elas são muito reflexo desse processo de modernização e profissionalização que a indústria está vivendo como um todo. Com o cuidado do accreditation washing, né? Então, tem muita coisa que é mais para construir uma falsa percepção, né? Que não necessariamente vai ser percebida como falsa de imediato, mas aí entra a coerência, a consistência, né? Mas colocando o olhar sério sobre aquelas instituições sérias, é um processo, né, importante para as organizações terem processos de governança mais claros, e o esforço, né, para conquistar a acreditação, ele é um fragmento do que é manter aquela acreditação, né? Mas eu acho que ela eleva o nível de profissionalização, qualidade, processos, técnica de todo mundo. E pensando em como traduzir isso para dentro e para fora, né, a comunicação também, ela tem um papel fundamental na perspectiva da liderança, né? Comunicação dentro de uma organização não é um departamento, é um papel da liderança. E existe muito a importância de você traduzir as questões técnicas para o seu público, né? Então, eu observo, e muitas vezes já fiz isso, inclusive, de divulgar uma acreditação, né? Então, a primeira coisa que acontece com uma empresa quando conquista uma acreditação precisamos colocar no Instagram, né? A gente precisa divulgar que nós temos acreditação XYZ. Gold, Diamond, Platinum, Rebels. Não, tô brincando. Para aquilo, não, é super importante, mas claro que para aquele público, né, não é daquela forma que a gente vai conseguir, né? Tem coisas que são mais para o ego corporativo, outras que são para você informar o seu público sobre o que é uma acreditação. Então, tem a maneira certa de fazer com a linguagem certa. Eu acho que como a gente fala de comunicação como um papel quase de responsabilidade social das empresas para garantir esse conhecimento sobre prevenção, né? O cuidado em você traduzir do técnico para o palatável para o teu consumidor, ele é super importante. E aí entra uma questão que né, a ciência, a medicina é uma área técnica e não necessariamente um profissional de marketing e comunicação vai conseguir traduzir isso. E aí a aliança com as áreas médicas, né, e especialmente com os novos médicos, né, que estão mais antenados, mais digitalizados e mais abertos a entender os processos de como se constrói marca, que tive momentos muito vitoriosos, assim. Então, tive médicos nos times de marketing, né, que atuavam justamente para traduzir a linguagem técnica em algo palatável, ao mesmo tempo aberto para aprender e entender que não adianta você falar um techniquez ali que você só vai parecer meio sofisticado, mas se a sua marca não quer entregar isso ou não precisa entregar isso para conquistar consideração, reconhecimento, também não vai funcionar. Então, se eu percebi bem na tua fala, a acreditação ela tem um papel fundamental para dentro de casa, mas ela não... Para fora também. Para fora também. Para fora também. Mas assim, ela tá muito mais... Eu fiz uma pesquisa que a gente falou sobre a valorização do ativo da companhia, então assim... Pensando na companhia como um ativo de mercado, assim, é um ativo mais bem valorado quando ele já tem acreditações de qualidade. Uma acreditação... Até na perspectiva de captação de investimentos, exato, né? Ele aumenta a liquidez, se ele é um ativo em bolsa, ele é mais bem percebido numa nessa relação super atritosa que existe usualmente no mercado entre prestador e operadora. Um prestador mais bem qualificado tecnicamente, com melhores certificações e tal, ele tem um poder melhor de negociação na mesa com as operadoras e tal. Então tem uma série de benefícios ali
Não, em modelo comercial de negociação com o financiador, a acreditação é fundamental. Né? Mas não vende isso para o paciente, né, Gui? Assim, por exemplo, ninguém está passando, ele fala assim, putz, agora eu estou passando mal. Eu vou escolher meu hospital. Para ir, eu acho que naquela hora ninguém procura no Google para saber. Essa marca é acreditada? Não. Exato, porque eu acho que até não é a marca, né? É a marca, é a consideração. É o que você construiu antes de chegar naquele momento de decisão, né? A conexão que você gerou ali e de identificação com o teu consumidor. Mas um público que a gente não falou aqui é a fonte pagadora. Sim. Né? Como que é uma camada numa perspectiva fundamental na saúde suplementar. Né? Como que uma operadora te enxerga com mais valor do que outra instituição? Para aumentar a predisposição a pagar para você um valor maior para ter o paciente dela contigo. Ou para glosar menos. Ou para glosar menos. Que no final do dia, no bottom line, todo mundo vai ver esse número, né? Quer dizer, se glosou menos ou se conseguiu aumentar o ticket, de qualquer forma tá gerando valor, né? É isso. Legal, cara, muito bom. E é uma forma diferente, porque não é por meio de uma comunicação transacional, né? Hoje o que a operadora está buscando é redução de sinistralidade. A maneira que ela enxerga de reduzir isso é fechar um portão ali e esperar alguém falar mais alto. E a indústria que depende, né, da receita proveniente dos beneficiários daquela operadora, né, ainda, ou em sua maioria, não olham, e eu diria que o ecossistema de saúde inteiro, né, para a jornada do cuidado de uma forma geral. Então, eu passei por experiências em diferentes empresas também, com, enfim, colegas brilhantes que desenvolveram soluções pensando em linhas de cuidado, demonstrando, né, como estratégia o quanto aquela linha de cuidado diminuía o impacto de custos no tratamento de um determinado paciente no médio e longo prazo, demonstrando a eficiência financeira que estava sendo gerada para uma operadora. Mas aí a gente entra numa outra esfera de domínio de informação, insegurança de compartilhamento de informação. Exato. Né? A gente vai para um outro caminho aí, mas tem maneiras de você construir. E depende muito de integração de dados, de sistemas, de um olhar integrado para a jornada, que é uma das dificuldades. Vamos lá. Não está na pauta que a gente tem conversa, mas, cara, esse é um ponto fundamental, né? A gente falou sobre comunicação, você falou sobre interop, né? A gente conseguir interoperar dados, compartilhamento de risco e a gente melhorar esse ambiente de desconfiança que gera tanta glosa, tanta ineficiência, a gente não consegue colocar de fato o paciente no centro, a gente não olha a jornada de cuidado como um todo, a gente olha só transacional. A gente fala muito sobre o modelo de saúde brasileiro, é um modelo focado em tratamento da doença, muito pouco focado em prevenção e promoção de saúde. A gente quer ultra especializado, a gente quer ganhar receita na especialidade, mas a gente foca pouco em colocar energia para cuidado primário, porque não é onde está o dinheiro. Então, assim, olhando um pouco sobre isso, né, na sua ótica, como é que você acha que a gente vai desatar um pouco esses nós, né? E aí eu acho que você tem uma perspectiva privilegiada, porque você olha como marketing também, como essas marcas talvez estejam olhando o não compartilhamento de dados com medo de perderem competitividade, perderem competitividade de forma estrita, sei lá, vou perder market share, vou perder receita. E aí, assim, eu não vou expor meus dados aqui. Como é que o marketing também olha um pouco sobre isso, mas eu acho que não só sobre a visão do marketing, coloca uma visão como executivo do setor. Uhum. Que você acha que a gente precisa começar a desatar e por que eles não estão desatando há tanto tempo? E no marketing, o marketing ajuda a explicar o porquê que a gente está nesse dilema e a gente não consegue sair dele? Eu não sei se o marketing consegue explicar, mas eu acho que, né, você me fazendo essa pergunta, eu comecei a refletir sobre vários aspectos aqui. E o meu olhar, né, ao longo dessa jornada
foi tentando entender cada vez mais profundamente a estratégia do que está por trás dessa engrenagem. Né? E numa era onde informação é poder, né, compartilhar informação é perder poder, né, numa visão mais conceitual sobre isso. E aí eu vou te devolver uma pergunta para continuar meu raciocínio. Há quanto tempo você que está, né, há bastante tempo também no setor de saúde participa de eventos e fóruns que têm como tema sustentabilidade no setor de saúde? A gente está na saúde, Gui, há uns 8 anos, né? Que a Nexto pivotou e entrou 100% de cabeça na saúde. Então, desde essa época, eu já escuto que a gente vai quebrar, que o sistema de saúde ele não tem mais capacidade de se financiar, que as operadoras estão à beira do colapso financeiro, que a sinistralidade está acima dos níveis críticos já. Então, assim, a sensação é que só não quebrou ainda porque é um sistema absolutamente essencial para a vida das pessoas, porque é o sistema de saúde, porque se fosse qualquer outra área da economia, já provavelmente teria quebrado. Mas não é curioso isso? Eu, há 20 anos, né, eu diria que eu ouço isso porque eu entrei na saúde, né, júnior, né, então eu não olhava para essa camada, mas desde que eu comecei a ter uma posição mais estratégica, talvez há 15 anos, eu ouço sobre, né, os temas dos eventos setoriais, institucionais, de saúde operadoras. Saúde baseada em valor, já ouviu essa daí? Não. O sistema, né, as alavancas de sustentabilidade do setor de saúde. E eu tenho, né, tive a oportunidade nesse MBA da vida real de prestar consultoria para algumas multinacionais que tinham muito interesse em tropicalizar soluções, né, já consagradas nos Estados Unidos ou Europa para o Brasil, e aprendi muito sobre um universo de gestão de saúde populacional. E muitas vezes eu tive conversas e pensamentos compartilhados dentro desse olhar do que pode tornar esse setor mais sustentável, e sempre eu vi que a minha visão é muito utópica. Eu não acho que ela é utópica, eu acho que ela depende de um amadurecimento e de um entendimento mais profundo, tanto de quem financia, tanto de quem investe, quanto de quem opera, que saúde não é uma atividade que gera resultado no curtíssimo prazo. E ela precisa ter uma visão maior de longo prazo. E eu acredito, né, embora muita gente enxergue que isso é utópico, em que a gestão de saúde populacional é o que vai trazer mais sustentabilidade para o setor. Mas, num ambiente onde, né, nós executivos somos cobrados por resultados de curto prazo, as medidas que vão trazer resultado profundo dentro desse contexto de sustentabilidade, elas, para começar a gerar algum tipo de indicador positivo, elas vão levar de 5 a 7 anos. Né? Se o CEO de uma companhia, né, especialmente as de capital aberto, tem um trimestre para entregar resultado, como que ele vai priorizar isso? Então, é um pouco nocivo, né, a maneira como a qual a gente faz, ao mesmo tempo curioso no fato de que há 15, 18 ou mais, né, estamos falando só das nossas referências aqui, né, o sistema de saúde está colapsado e vai quebrar, e não quebra, porque é um sistema essencial. E a saúde não decresce, né? Em 20 anos eu passei por muitas crises mercadológicas, né? Sejam macroeconômicas, sejam do universo de saúde. E por mais que as empresas de saúde, elas levem as suas, né, embarriguem ali, tenham os seus vales de resultado, né? No longo prazo elas crescem, porque a gente está envelhecendo, a medicina está avançando, a gente vai necessariamente adoecer mais, a gente vai necessariamente precisar de mais drogas, né, de mais medicação, de mais tratamento. Então, mas uma das maneiras que eu acredito que podem virar esse jogo é criar algum mecanismo que se possa olhar coletivamente para o longo prazo.
mas não tenho uma resposta diante do que a gente vive na fragmentação da informação, na dificuldade de compartilhamento dessa informação, da nossa visão curtoprazista como mercado. É um pouco disso. Cara, me fez pensar em bastante coisa aqui. Tem um tema que a gente também abordou pouco aqui, mas é um tema que eu estudei em alguns momentos, já tem um tempo que eu não toco nele, mas eu acho que é legal a gente trazer um pouco aqui. A gente está vivendo uma fase em que, da mesma forma que você falou, que a gente tem um megafone na mão, os nossos celulares, que eles podem gerar uma repercussão muito grande, ao mesmo tempo ele também, a gente estava conversando também no café, né, sobre o poder que as IAs estão tendo aí para ajudar a gente como copilotos de vários aspectos da nossa vida, assim, né? Seja como fonte de informação ou como ajudantes em várias tarefas e dúvidas diárias. Isso implica, e isso já pré-IA, o mercado já falava muito, de que o paciente está ficando cada vez mais informado. Ele chega na frente do médico munido de um monte de informações e dúvidas também. Sim. Porque a curadoria desse conteúdo nem sempre é muito... As IAs vieram ajudar um pouco nessa curadoria e tal. E mesmo elas precisam da supervisão para ver se não estão alucinando ou falando groselha e tal. Mas estão melhorando ao longo do tempo, né? Até vi um exemplo, um parênteses rápido aqui. Eu vi um exemplo recentemente da versão do ChatGPT, acho que 4 para o 5, que foi utilizado, e também alguns outros algoritmos que foram evoluindo, que foram utilizados como copilotos para médicos e comparando com até a hipótese diagnóstica médica e a conduta de uma versão para outra. E a precisão aumentou sensivelmente, foi para acima de 80 e poucos por cento, coisa que era 60% antes, para algumas... ultrapassando até o médico, a própria efetivamente, qualidade, né? Exatamente. Então, assim, tem melhorado muito, ou seja, os pacientes estão chegando mais bem informados, ponto. E evidentemente que existe também segmentação para classe social, acesso à tecnologia, educação e tal, mas assim, tá mais pervasiva a informação, tá mais disponível e tá mais barata. Sim. Ou gratuita, no limite. E aí, também não estava na pauta esse assunto, mas assim, à medida que o paciente se empodera, tem mais conhecimento, ele começa a cobrar mais das instituições de saúde, ele começa a cobrar mais do seu médico sobre, me entrega mais do que o ChatGPT consegue me entregar. Me entrega os seus dados aí, que eu não sei, sobre taxa de reop, né, o tempo de permanência em leito de internação para cada tipo de procedimento. Eu quero avaliar você como instituição de saúde, porque se eu for fazer um procedimento eletivo, eu quero dados para poder tomar a melhor decisão. Sei que tem um caminho para isso, mas está se acelerando, né? Então, eu queria ouvir um pouco a tua perspectiva de o quanto que é esse paciente mais empoderado relevante no alinhamento ou numa força de pressão para que os entes de saúde comecem a se organizar para poder fazer uma interop. Porque, cara, os dados são meus, não são seus. Se falou muito, eu lembro quando a gente entrou na saúde, a gente ouvia muito isso. Não, o paciente é o dono dos seus dados, isso vai acontecer, ele vai ter um app no celular e que Você ele lembra do surgimento do conceito do Open Health? Sim, logo depois do Open Banking? Open Banking, E exato. flopou, né? Não é uma realidade hoje. Hoje, se eu quiser ter acesso aos meus dados, os dados meus que estão no NAV da DASA não trocam dados com o Fleury. Não trocam dados da parte de diagnóstico com a BP-Sim, porque o Fleury que está lá dentro. Mas assim, eu conheço muitos amigos médicos que falam, olha, eu estou no mesmo serviço de saúde, se eu quero consultar o prontuário do mesmo paciente que eu atendi uma semana antes, eu não consigo ver o histórico. Às vezes dentro da mesma instituição, que dirá trocar informação entre instituições. Então, assim, eu ouvia muito sobre isso e a gente está muito distante. Então, eu queria um pouco da tua perspectiva nesse sentido. Se você acha que o paciente mais empoderado, com mais informação, ele vai ser um vetor de pressão para que o sistema se organize e comece a trocar mais dados e dê mais transparência para o usuário também. Tá.
Você falando isso me faz pensar de sistemas democráticos, eles são naturalmente fragmentados para que a democracia ela se prevaleça. Então eu acredito... É um bom comentário isso. Eu acredito muito pouco numa integração absoluta de dados. Mas eu acredito também em parcerias, né? Eu acredito em consórcios, eu acredito em associações de pacientes, de patient engagement, né? Eu acredito em alguns caminhos que não vão centralizar a informação, mas elas vão facilitar a navegação pela fragmentação. Respondendo sua pergunta objetivamente em relação a esse empoderamento do paciente, tem dados de pesquisa que mostram alguns fatores. O primeiro deles quanto mais alto o índice socioeconômico de um indivíduo, mais autoridade o médico assistente daquele indivíduo tem sobre o poder de decisão dele. Como é que é? Repete aí, Gui. Quanto maior o poder socioeconômico de um indivíduo, maior poder de influência o médico dele tem sobre as decisões que ele vai tomar. Contraintuitivo. Contraintuitivo. Então, não acho que esse é um aspecto de que esse acesso à informação vai trazer algum impacto muito grande. Posso estar absolutamente enganado, mas são coisas opostas aí, né? E ainda que tragam, vai trazer para uma camada que eu não sei o quanto isso vai gerar de fato de transformação. Tem um outro fator de pesquisa do que você estava trazendo, que aqui no Brasil, especialmente nos grandes centros, a qualidade do profissional médico está diretamente atribuída à quantidade de exames que ele prescreve numa consulta. Isso pelo paciente, a percepção do paciente. O que é também contraintuitivo com aquilo que a gente vive do overuse, né? Sim. O indivíduo se sente até, né? Como é que eu vou levar um exame que o Dr. Lucas me prescreveu? Eu já fiz esse exame há 6 meses atrás com a doutora Malu. E aí, eu vou fazer de novo, porque eu não vou aparecer lá com um exame, né, que antigo. Não foi o médico que pediu, ou antigo. Então, às vezes até porque não sabe se é válido ainda e tal. Também tem essa. Então, eu vejo, né, todas essas peças no tabuleiro com muita dificuldade de acreditar que a gente vai conseguir ter isso muito integrado, porque não é do interesse da própria indústria. Né, quando da indústria de saúde como um todo. Se ela está organizada no modelo do fee for service, né, ainda em grande parte, que é volumetria. Para alguém isso continua interessante sobre alguma perspectiva, né? E aí evita ou diminui o potencial disso ser modificado. Tive um dos mentores da minha jornada, né, falava quando ele queria explicar algo, queria explicar como é que funcionava o setor de saúde para um indivíduo que não era do setor de saúde, ele fazia analogia com um restaurante. Então, se imagine você como um cliente de um restaurante. Você entra nesse restaurante, senta na mesa, alguém te serve um prato. Você não pediu aquele prato. Você tem que comer aquele prato. Você come o prato e vai embora. Você consegue avaliar se aquele prato estava adequado para você? Não foi você que pediu, né? Você só foi ao restaurante e te colocaram um prato de comida para você comer. Então, a sua experiência, né, você não tem muita condição de avaliar a qualidade da sua experiência. Esse já é um fator. A hora que você vai embora, chega alguém e paga a sua conta do restaurante. Quem pagou a conta não viu se você comeu. Então, ela tende a achar que está pagando caro, porque ela não viu
como é que você foi servido, se o garçom estava bem vestido, se tinha talher, se o prato era de porcelana. Quem fez o prato, né, o próprio restaurante, vai sempre achar que está recebendo menos do que deveria. Por quê? Ninguém viu o trabalho que ele teve de treinar as pessoas, de preparar o alimento, né, em todos os outros fatores. E quem está fornecendo os insumos para aquele prato ser produzido, está fornecendo e não está muito preocupado com essa cadeia. Né? Não está preocupado se o restaurante está achando caro, se quem pagou a conta está achando que o serviço, né, está questionando se o serviço foi bom ou não. Ele vai continuar prestando, né, ou fornecendo aqueles insumos. Então, como os pontos de vista, né, e as perspectivas de interesse, elas são muito diferentes, é muito difícil se conseguir ter uma transparência a ponto disso ser bom para todo mundo. Porque nunca, né, se ficar bom para todo mundo, alguém vai sair perdendo nessa história. Então, tem esse dilema. Só que a hora que eu olho para isso, né, que para mim é uma maneira ficou muito marcado para mim, porque é muito fácil de entender os papéis, né, dentro dessa analogia. Mas eu vinculo aquilo que eu acredito né, se as empresas, e aí não vamos nem entrar na discussão de quem poderia fazer isso, quem está fazendo, tem muitas variáveis, mas se existisse um conceito bem estruturado de olhar para aquela determinada população, entender quais são os quadrantes de risco daquela determinada população e tratar, né, olhar para aquilo que é mais crítico do ponto de vista de prevenção, de acompanhamento, no longo prazo, né, e tem estudos que mostram que isso, né, os resultados financeiros disso, eles vão aparecer em 4 a 7 anos, é essa linha mais utópica que eu acredito. Mas, com um beneficiário de plano de saúde, que são as empresas, né, trocando de plano de saúde a cada 2 anos em média, porque o modelo de negócio ele é perverso, né, com os colaboradores de uma empresa, né, também mudando de emprego e mudando de planos de saúde, né, controlar tudo isso é muito complexo e demanda um esforço muito grande e coletivo. Então, é mais fácil a gente ficar aqui falando que o sistema vai quebrar, né? Gui, muito bom, cara. Excelentes insights. Eu acho que a gente falou de vários temas que estão aqui. A gente até assim, expandiu um pouco do que a gente tinha imaginado conversar. Então, obrigado. Vamos para a finalíssima? Caso. Bora lá. Beleza. A gente sempre faz essa pergunta final, e eu acho que está um pouco em linha com o nome do podcast, que é What's Next, que é o cara que está por vir aí. Então, na tua visão ali, o que está te animando e o que está te desanimando? Vamos começar pelo desanimando para a gente terminar o final positivo. Fazer o season final aí com né, uma mensagem animadora. O que está me desanimando é o que pode me animar, né? Mas é essa consistência, eu acho que é coerência, né? A profundidade e a responsabilidade que a indústria ela pode ter em trazer soluções mais alinhadas, mais estratégicas, mais voltadas para a equidade, para o acesso, que tem maneiras de se construir isso, mas o mundo curtoprazista como a gente vive hoje, né, me fazem perceber que isso não tem uma perspectiva de curto prazo. Acho que essa inconsistência, essa incoerência, tem até um artigo que eu escrevi esse ano, que fazia uma referência ao Peter Drucker, que falava que a cultura come a estratégia no café da manhã, sim, né? E eu só complementei dizendo que a incoerência, ela belisca a gente o dia inteiro. Então, eu acho que o que mais me desanima é ver, né, pessoas, empresas, organizações, elas quererem transformar
pelo lado mais fácil, elas serem um pouco coerentes naquilo que elas exercem, e no longo prazo isso vai ser nocivo para qualquer instituição ou indivíduo. Sem dúvida. E aí, o que tá te animando? Vai te animar? É a galera mudar um pouco essa cabeça e começar a ir para um caminho de coerência? O que tá me animando é isso tá mais claro, mais evidente para as pessoas. Eu acho que é um setor que está se profissionalizando bastante, por tudo isso que a gente falou, né? Olhando pela perspectiva de marketing, é um setor que também está se oxigenando mais. Cada vez mais se pratica esse olhar para o paciente, né, como centro das decisões. Eu observo mais realizações, ainda que em pilotos, ainda que de forma na tentativa, né, de um olhar mais integrado para a jornada. Então, eu acho que isso são aspectos que me animam também. Excelente, Gui. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Excelente papo. A gente levou aí Passamos até do programado de tempo. Obrigado demais pela generosidade. Eu que agradeço, de estar aqui Lucas. com a gente. Foi um prazer. Obrigado pelo convite e sucesso nos novos episódios aí e na sua estratégia de conteúdo para Nexto. Muito bom. E, gente, fazendo um disclaimer final aí, então a gente está no último episódio aqui, foi o 30º episódio, a gente encerra com esse episódio a nossa temporada 2025. Eu queria agradecer muito pela audiência de vocês durante todos esses 30 episódios conosco. A gente vai ter em 2026 uma abertura muito legal, com uma temática nova, com um capítulo novo do What's Next. Então, estamos bem animados com o que está por vir por aí. De novo, agradecer bastante pela audiência de vocês e a gente se encontra de novo em 2026. Valeu, abraço!